Oi, povo. Então, o Pedro falou que não vai conseguir gravar as aulas de transformada inversa de Laplace, esse tipo de coisa. Então eu pensei em gravar esse trenzinho aqui, porque, ah, bom que ajuda todo mundo, né, e tudo mais, e é bom que eu estudo também. Então, vou fazer alguns exercícios aqui que eu acho que são interessantes para poder aprender a matéria. É, e quem tiver interesse de poder assistir e tudo mais, e pegar e acompanhar, fique à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte é, de transformação inversa de Laplace, é, falar um pouquinho também sobre como é que funciona o teorema de deslocamento e como é que ele pode ser útil, falar um pouquinho sobre frações parciais, que eu acho que é a parte mais importante, né? Eu nem sei se ele vai cobrar o teorema de deslocamento nas questões que ele vai passar em controle e tudo mais, mas se cobrar, enfim, a gente dá uma olhada aqui. E também falar um pouquinho bem rápido sobre o teorema da convolução, que é outra coisa que eu não sei se ele vai cobrar, mas também é uma coisa que a gente usa em métodos, então é possível que apareça, né? Então o que acontece? A funcionalidade principal da transformada de Laplace, igual a gente vê lá em métodos, é você pegar uma equação que ela é diferencial e você aplicar a transformada para quebrar ela numa equação que seja algébrica linear. Você resolve a equação isolando a sua variável do jeito que você quer, a sua variável, no caso, sendo uma função, e você faz a transformada inversa de Laplace para encontrar a resposta final. O processo de utilizar a transformada de Laplace para resolução dos exercícios é muito útil em casos de PVI, de equações que são especificamente lineares, igual a gente vai ver aqui. O principal motivo delas ser tão úteis é por conta dessa propriedade aqui, dessas duas aqui no caso, que é a capacidade que você tem de transformar uma função que está sendo diferenciada, aplicar a transformada de Laplace nela, quebra ela em uma função que é basicamente linear, né? Ela é dependente apenas de alguns parâmetros em termos de s ao quadrado e tudo mais, mas a função mesmo ela só aparece em grau 1. Então vamos ver como é que isso aqui pode ser útil, por exemplo, resolvendo essa questão. Vamos começar com uma mais simples, eu vou fazer uns 3 exemplos aqui, e a gente vê como é que funciona. Então a gente tem esse PVE aqui no começo, dy dt mais 5y igual a i elevado a t, e a gente vai resolver isso utilizando a transformada de Laplace, certo? É um problema de valor inicial, a condição inicial é que no tempo zero a sua função y vale 1, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função aqui e a gente vai aplicar a transformada de Laplace nos dois lados da equação. O que vai acontecer? Pegando aqui e aplicando a transformada, a gente vai ter que a transformada de Laplace de dy dt mais 5y, certo? Aqui acabou o lado esquerdo da equação. Isso vai ser igual à transformada de Laplace de e a t, certo? E aí você vai olhar aqui na tabela e nas equações. A primeira coisa que a gente pode falar é que a transformada de Laplace ela é um operador linear. Então, a transformada de Laplace dessa soma aqui vai ser a soma das transformadas de Laplace separado. Então, vai ser a transformada de Laplace da função derivada mais a transformada de Laplace de 5y. Então, tá bom. A transformada de Laplace de uma função derivada, a gente tem uma equação para ela, né? A propriedade de quebrar na função derivada. Então, a transformada de Laplace de dy dt vai ser s vezes a função transformada de Laplace da função y propriamente dita, menos a sua condição inicial, que nesse caso vai ser a y0. Certo? Mas isso aqui é a transformada de Laplace apenas da função derivada, certo? A gente só utilizou esse teorema aqui que está aqui em cima. Mas a transformada de Laplace desse aqui, como a transformada ela é um operador linear, a gente pode colocar ele para fora da transformada, e a transformada de y vai ser simplesmente a f de s, ok? Então, essa aqui vai ser a transformada de Laplace total do lado direito da sua equação. Isso vai ser igual aqui, a transformada de Laplace de e elevado a t. A gente pode vir aqui na tabela e a gente tem que a transformada de Laplace de e elevado a alfa t vai ser 1 sobre s mais alfa. Aqui é alfa, perdão. Nesse caso aqui, o nosso e está elevado a 1t. Então, isso aqui é menos 1, certo? Então, quando a gente aplicar a transformada de Laplace, isso aqui vai ser 1 sobre s, s mais alfa. O nosso aqui, no caso, vai ser menos 1, certo? Você pode pensar que isso aqui é menos 1, certo? Menos alfa, o seu alfa aqui vai valer menos 1,
E como é S mais alfa, o seu alfa aqui vale menos 1, beleza? Então, a gente tem essa transformada final aqui. Então, continuando aqui, a gente vai ter que S vezes a função transformada menos a condição inicial, a gente tem o valor dela. Ela vale 1, certo? Mais 5 vezes a função transformada. Isso tudo vai ser igual a 1 sobre S menos 1, certo? A gente vai agrupar agora tudo que tem a fs e o que não tiver, que no caso aqui é o menos 1, a gente vai jogar para o lado de lá da equação. Vai sobrar o que, então? Aqui a gente tem S, aqui a gente tem mais 5. Então, S mais 5 vezes a função transformada vai ser igual a 1 sobre S menos 1, que já está aqui. O menos 1 que está aqui vai passar para cá como mais 1, ok? Daí a gente vai ter que a fs, eu vou passar esse S mais 5 para cá dividindo, e eu já vou fazer essa operação aqui também. S menos 1 vezes 1 vai dar S menos 1. Tirando MC e tudo mais, isso aqui vai dar S menos 1 mais 1 vai dar S. S sobre S menos 1. Certo? Quando a gente faz o MMC vai dar esse resultado. E passando o S mais 5 para cá dividindo, a gente vai ter essa função final aqui. A função fs, a função transformada, ela vale S sobre S menos 1, vezes o S menos 5. Acabei de perceber que o meu S e meu 5 aqui são iguaizinhos, mas enfim, aguentem aí. Então, o que acontece? A gente encontrou a função final com a aplicação da transformada, né? Essa aqui é a transformada da sua função original. Se a gente quisesse recuperar a função original, a gente aplica a operação inversa, a gente aplica a inversa da transformada de Laplace, o L a menos 1. Se a gente aplicar a transformada inversa da função transformada, ela volta a ser simplesmente a função original, certo? Então, a função original ela vai ser justamente a transformada inversa de Laplace dessa expressão aqui. S que multiplica S menos 1 e que multiplica S mais 5, ok? Então, se a gente conseguir achar qual que vai ser a transformada inversa de Laplace para isso, a gente consegue resolver qual que vai ser a nossa solução para esse problema de valor inicial. Ok, então. Qual que é o método que a gente utiliza? Porque não tem uma equação bem definida para a gente calcular qual que é a transformada inversa, né? Na verdade, até tem, só que ela é uma equação complexa e a gente não usa aqui. O esquema que a gente vai usar é utilizar o sistema de quebrar essa função aqui em funções parciais. Então, o que acontece? Aqui embaixo a gente tem um polinômio de grau 2 e aqui em cima a gente tem um polinômio de grau 1. E esse polinômio aqui ele tem claramente as raízes 1 e menos 5. Né? Se a gente colocar esses valores aqui embaixo, o polinômio que está aqui embaixo ele vai para zero. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai escrever aqui do lado o polinômio S sobre S menos 1, que multiplica S mais 5. A gente vai quebrar isso aqui em duas frações parciais. Uma cujo denominador é S menos 1 e a outra cujo denominador é S mais 5, beleza? A gente não sabe quanto que vai ser o numerador pro caso dessa função aqui dar certo, né? A gente não sabe quais são os valores desse numerador. Então a gente vai chamar de A e de B. A gente não sabe quais são os valores dele, mas a gente consegue definir por meio dessa equação aqui. O que acontece? O lado esquerdo eu não vou fazer nada nele, ele vai continuar S menos 1, que multiplica S mais 5. Nossa, Deus do céu, é igualzinho, gente. Desculpa. Isso vai ser igual a... Aqui a gente vai tirar o MC, vai ficar S menos 1, que multiplica S mais 5, e vai aplicar essa operação aqui. Então, esse denominador dividido por esse daqui, vai sobrar só S mais 5. Então, vai ficar A, que multiplica S mais 5, ok? E aqui a gente tem B, que multiplica, divide esse por esse, vai sobrar só S menos 1, vezes o B aqui em cima, ok? Os denominadores aqui, eles vão ser iguais, então pra gente eles já não importam mais, a gente pode simplificar esses dois aqui. E o que vai sobrar é que S vai ser igual a vezes S, que vai ter S aqui, mais B vezes S, vai ter S aqui também. Então vai sobrar A mais B vezes o S. Eu já apliquei a distributiva aqui e já isolei tudo que tem S junto. Mas o que não tem S eu também vou juntar. Vai ser o 5A, né, que vem daqui, mais o menos B, que vem daqui. Certo?
Então a gente vai ter esses dois camaradinhos aqui. Então o que acontece? A gente pode comparar o lado esquerdo com o lado direito, porque no lado esquerdo a gente tem 1s mais 0, e no lado direito a gente tem toda essa expressão aqui. Então, para isso ser igual, para um polinômio ser igual a outro, isso só vai acontecer se todas as coordenadas do polinômio forem iguais entre si, certo? Então, se aqui é 1s mais 0, vou escrever aqui apertadinho, se isso aqui for 1s mais 0, isso daqui tem que ser igual a 1, o a mais b vai ser igual a 1, certo? E esse daqui tem que ser 0 para poder ser igual a esse. Então, vai sobrar aqui 5a menos o b vai dar 0, beleza? E a gente tem um sistema de equações que a gente pode resolver para poder determinar quais vão ser os valores de A e B. A gente tem duas equações, duas incógnitas, e a gente consegue descobrir quais vão ser os valores de A e B. A gente soma as duas equações, vai cortar, vai sobrar 6a igual a 1 mais 0, é 1. A vai ser igual a 1 sobre 6, ok? Para a gente encontrar o B, a gente só substitui aqui nessa equação de cima que é mais fácil. O A a gente já sabe, 1/6 mais B, isso vai ser igual a 1. Passa para cá subtraindo, 1 menos 1/6, isso vai dar 5/6, beleza? Então a gente achou o A, a gente achou o B, desse jeito. A gente consegue quebrar essa equação, então, de forma a ficar 1/6 sobre S menos 1 mais 5/6 sobre S mais 5. É isso que a gente vai substituir aqui, então. A nossa função original, a f de t, ela vai ser igual a sobre S, a transformada inversa, transformada inversa de Laplace, dessa função que está aqui dentro, que a gente sabe que pode escrever como 1/6 que multiplica S menos 1, ok? Mais 5/6, o B, que multiplica S mais 5. Então, basicamente, o que a gente fez foi quebrar a nossa função em duas funções parciais. Se você fizer essa multiplicação aqui, tirar esse MMC e somar as duas, você vai voltar a ter a sua equação original aqui, ok? E por que a gente faz isso? Porque é muito mais fácil você reconhecer qual que é a transformada inversa tendo essas aqui em frações parciais, porque você pode comparar com os valores que estão aqui na tabela. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos ignorar qual que vai ser esse de 1/6, tá? Já que a transformada é uma operação linear, a gente pode tirar ela da transformada. Então, vai ficar 1/6 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 1. O que vai ser a transformada inversa de 1 sobre S menos 1? A gente tem aqui na tabela para poder descobrir, certo? A gente sabe que uma função que é dessa forma aqui, 1 sobre S mais alfa, a transformada inversa dele vai ser uma função exponencial. Aqui, a gente precisa de um mais, certo? Então, para poder conseguir um mais aqui embaixo, o que a gente faria? Tem que ser mais menos 1, certo? Então, o nosso alfa, ele vale menos 1 nesse caso. A transformada inversa disso aqui, então, vai ser o 1/6, que é linear, a gente colocou para fora da transformada, vezes e elevado a menos. O alfa a gente falou que é menos 1/6, né? Porque isso aqui é mais menos 1. E a gente compara com aqui e vai dar aqui o alfa menos 1. Ok? Só fazer esse joguinho de sinal. O seu alfa vai ser e elevado a menos 1, porque o alfa é menos o alfa e o alfa vale menos 1, vezes o t. Beleza? E aqui é a mesma coisa, o 5/6 ele vai sair da transformada, vai sobrar só 1 sobre S mais 5. S mais 5, o seu alfa já está aqui, ele vale 5. Então, a transformada inversa vai te soltar e elevado a menos o alfa, que vale 5, vezes o t. Simplificando isso aqui um pouquinho mais, a gente vai ter que a f de t é igual a 1/6 vezes menos 1 vai dar mais 1. A gente nem precisa colocar, né, porque é 1 vezes t. Então, 1/6 de e elevado a t mais 5/6 de e elevado a menos 5t. E essa daqui vai ser a nossa resposta final do exercício. Ok? Então, recapitulando o que a gente fez. Primeiro, a gente pegou a nossa equação diferencial original e aplicou a transformada de Laplace nos dois lados. A gente usou as propriedades de que a transformada é linear para poder quebrar isso aqui na transformada desse mais na transformada desse. A transformada desse a gente tem acesso fácil porque tem a equação que diz pra gente que a gente consegue simplificar isso aqui nessa fórmula aqui, né? S vezes a transformada da função original menos a condição inicial dele. A mesma coisa que o Pedro passou na aula pra gente. E, como a operação é linear, a gente consegue tirar esse 5 para fora, a transformada de y vai ser simplesmente a transformada de y, a f de s, ok? Que eu chamei aqui. E a gente também fez a transformada do lado direito, utilizando a tabela, né? Tudo tabelado, e a gente encontrou que isso aqui vale 1 sobre s menos 1.
manipulação para cá, manipulação para lá, a gente isola a função f de s e vai encontrar uma função polinomial, na verdade uma função racional, né, dois polinômios um em cima do outro, a qual tem duas raízes. Como a gente tem duas raízes bem especificadas, a gente consegue quebrar isso aqui em frações parciais, faz um sisteminha para poder descobrir quais são as constantes, né, de cada fração parcial, quebra a nossa função da transformada nas suas frações parciais, e aí você consegue simplificar o seu sistema de modo a encontrar duas transformadas que você consegue determinar de maneira fácil, ok? Então esse aqui foi um primeiro exemplo. Eu acho que vale a pena fazer mais um para poder explicar um pouquinho melhor, ainda mais para casos de EDO de segunda ordem, né, que também pode aparecer.